Esse prédio, aqui no bairro de Karhorst, em Berlim, é um antigo restaurante para oficiais alemães, que aqui perto de uma escola de oficiais. É um prédio que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E é um prédio que em 1945 sediou uma importante reunião. A capitulação das forças alemãs em Berlim ocorreu aqui. A rendição já havia sido assinada em Reims, lá na França, no dia 7 de maio. Mas, por insistência de Stalin, uma outra cerimônia foi feita nesta casa. E hoje nós vamos conhecê-la. Este é um lugar sempre muito especial de se visitar em Berlim. E sempre que eu trago os grupos para fazer o roteiro da Alemanha ou do leste europeu que passam por Berlim, trago a turma do Viagem na História aqui. Trata-se do Karlshorst, a casa onde houve a assinatura da capitulação alemã diante do Marechal Zhukov, em 8 de maio de 1945. Aí vocês falam, mas por que na Rússia se comemora o dia 9 de maio, o dia da vitória? Porque quando foi assinada aqui, eram 11h45 da noite, e lá na Rússia, em Moscou, já eram 2 da manhã. Então, lá se comemora no dia 9, aqui na Europa, no dia 8. Mas o fato é que essa rendição histórica, a capitulação alemã, se deu nesse prédio, que ainda hoje é muito visitado, mas já foi nos anos 70, quando aqui era Berlim Oriental, talvez fosse o destino mais visitado pelos soviéticos em Berlim. Porque aqui a Grande Guerra Patriótica chegou ao fim e Zhukov teve seu momento de maior glória. Você pode visitar conosco, como eu disse, o Karlshorst. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui na tela, e garantir o seu lugar na próxima turma. E vai ser um prazer te apresentar este local tão histórico. Em 7 de maio de 1945, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente aos aliados em Reims, na França, encerrando a Segunda Guerra Mundial e colocando também um final no Terceiro Reich. Ou isto aconteceu em 9 de maio em Berlim? As duas afirmativas são verdadeiras. Devido às ideologias conflitantes que geravam a disputa entre a União Soviética e os aliados, a Alemanha rendeu-se, na verdade, 2 vezes. Em 30 de abril de 1945, o chefe da Alemanha, o Führer Adolf Hitler, suicidou-se no seu Führerbunker, sob a chancelaria do Reich, tendo redigido um testamento no qual o almirante Karl Donitz o sucedeu como chefe da Alemanha. Mas, com a queda de Berlim 2 dias depois, e as forças americanas e soviéticas se encontrando no rio Elba, a área da Alemanha, sob controle militar alemão, foi dividida em 2. E a maior parte das forças alemãs sobreviventes estavam isoladas em bolsões e territórios ocupados, principalmente fora das fronteiras da Alemanha pré-conquistas dos nazistas. Já na Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, os termos para uma futura rendição alemã foram discutidos entre União Soviética, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Foi determinado que a capitulação deveria ser incondicional e restrita aos aspectos puramente militares de uma rendição local e que nenhum compromisso deveria ser assumido com o inimigo. Isso abriu brecha para uma série de capitulações parciais das forças alemãs aos aliados ocidentais, entre abril e maio de 1945. Foi então que todos os alemães que continuavam em armas na Itália se renderam em Caserta, a partir do dia 2 de maio.
Logo a seguir, em 4 de maio, os alemães que estavam enfrentando o 21º Grupo de Exércitos britânico e canadense assinaram um ato de rendição em Lüneburg Heath, que entrou em vigor no 5 de maio. Logo a seguir, foi feita uma negociação entre o comando alemão e o comando aliado e as forças aliadas sob o comando do general Eisenhower, que exigiu a rendição imediata, simultânea e incondicional de todas as frentes. O general Alfred Jodl foi enviado a Reims, na França, para negociar com Eisenhower, e eles chegaram a um acordo com a rendição alemã à meia-noite do dia 8 de maio. Este documento foi assinado na cidade francesa de Reims, no Colégio de Tecnologia da cidade, onde era a sede do Alto Comando Aliado. A assinatura foi firmada às 2h41 da madrugada de 7 de maio de 1945, com representantes não só dos alemães, como também do alto comando soviético, o general Ivan Susloparov, e do comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, representado na cerimônia pelo general Walter Bedell Smith. Com essa assinatura, a guerra acabou na Europa. Nosso pessoal agora está todo aqui ansioso para conhecer o Karlshorst, um lugar histórico, talvez o mais histórico da Segunda Guerra, tão bem preservado. Tá? Vocês vão ter o privilégio de visitar. Vamos lá então. Até a porta é original. Quando o premier soviético Joseph Stalin soube que a Alemanha havia assinado uma rendição incondicional de todas as suas tropas em Reims, ele ficou furioso e argumentou que a União Soviética tinha feito o maior sacrifício de tropas e civis durante a guerra e que o seu comandante militar mais importante deveria aceitar a rendição da Alemanha, em vez de um oficial subalterno, como o general Susloparov, que assinou a rendição de Reims. Stalin também se opôs ao local da assinatura à escola de Reims. Para ele, Berlim, que havia sido a capital do Terceiro Reich, deveria ser o local da rendição final alemã. Stalin argumentou que permitir que o general Jodl assinasse a rendição pela Alemanha poderia abrir a porta de um novo mito da facada nas costas, como foi chamada a traição em 1918. Onde políticos assinaram uma rendição traindo o soldado alemão que estava nas trincheiras da França. Preocupados com a possibilidade da Alemanha insistir novamente que sua rendição era ilegítima, se alguém, exceto o marechal de campo Wilhelm Keitel, o comandante supremo de todas as forças alemãs, assinasse pessoalmente o documento, os aliados então, pressionados por Stalin, decidiram fazer uma nova cerimônia de rendição. O local escolhido foi o refeitório dos oficiais do exército alemão em Berlim, chamado Karlshorst, uma antiga escola de pioneiros, agora sob controle soviético. Aqui é aquela referência, o 8 de maio para os ocidentais, 9 de maio. E por que o 9 de maio? Porque quando foi assinado aqui eram 11h45 do dia 8, na Alemanha, mas na União Soviética, na Rússia, já era 2 da manhã. Então lá eles celebram no dia 9. Entendeu? Aquele grande desfile que tem. Por aqui agora, por aqui. Aqui é a sala de onde o Zhukov comandava as tropas, era a sala dele, certo? Ele se sentava ali, reunia os seus generais, ali está o busto dele, e dava as ordens naquele mapa. Eles punham aqui a mesa de mapas, né, e ficavam
pesquisando. E logo aqui atrás de vocês está o uniforme original do Marechal Zhukov. Era o PC dele, então? Era o PC dele. Aqui em Karlshorst ele fez o seu posto de comando. No dia 8 de maio, então, Keitel dirigiu-se a Karlshorst, no subúrbio de Berlim, para assinar o documento diante do marechal soviético Georgy Zhukov e de uma pequena delegação aliada. Diante de muita discussão sobre detalhes do documento e a necessidade dele ser firmado em 3 línguas, russo, alemão e inglês, o documento foi assinado quase à meia-noite do dia 8 de maio, em uma cerimônia tensa e com sabor de vingança para os russos. Na cerimônia, representantes americanos, britânicos e franceses se fizeram presentes diante do Marechal Zhukov. E Keitel manteve o seu ar de oficial prussiano com o queixo erguido, mesmo assinando uma capitulação total. Como no horário em Moscou já passava da meia-noite, os russos celebram o dia 9 de maio como o dia da vitória até hoje, com uma grande parada na Praça Vermelha em Moscou. A rendição de Reims só foi noticiada na imprensa soviética um dia depois. No resto do mundo, porém, o dia da vitória na Europa é comemorado em 8 de maio, o dia em que o cessar-fogo, que havia sido assinado em Reims um dia antes, começou. Após a divisão de Berlim em 4 zonas de ocupação, a antiga escola de Karlshorst acabou sob controle soviético e serviu como quartel-general da administração militar soviética até 1949. Em 1967, foi inaugurado o Museu da Rendição Incondicional da Alemanha Fascista na Grande Guerra Patriótica de 1941-45. Inicialmente destinado a membros das Forças Armadas Soviéticas, acabaria por abrir as suas portas a visitantes civis. A continuidade da existência do museu foi ameaçada quando as tropas soviéticas se retiraram da Alemanha entre 1990 e 1994, com a Alemanha já unificada. Mas os lados alemão e soviético conseguiram chegar a um acordo sobre a utilização futura do museu. E a partir de 1991, uma comissão de especialistas alemães e soviéticos desenvolveram um conceito para uma nova exposição permanente. O novo museu foi inaugurado em 10 de maio de 1995, por ocasião do 50º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa sala, o nosso pessoal pode ver o mapa original, marcado, um mapa rodoviário alemão marcado com as mãos dos estrategistas russos, inclusive o general Zhukov, e datado, deixaram assinado aqui, o mapa em que eles delimitaram onde seria o avanço final contra a capital do Reich. Sem dúvida, uma peça, uma parte da história. Ali hoje existe uma exposição permanente que atrai cerca de 40 mil visitantes todos os anos e apresenta em aproximadamente 1.000 metros quadrados um relato da história das relações germano-soviéticas de 1917 a 1990, com foco na Segunda Guerra Mundial. O coração do museu é a Sala da Rendição, que está em seu estado original, e um filme mostra a assinatura do ato da rendição em 1945. Aqui é a sala principal, toda preservada, igualzinho estava no dia da conferência. Se vocês observarem as fotos e principalmente o vídeo que passa aqui, que é bem legal, vocês vão ver toda a similaridade. Então aqui o Keitel entrou por aquela porta, lá, sentou com toda a pompa na mesa. Observe as garrafas, olha para vocês verem, a mesma garrafa. Onde será que ele sentou, hein? Ele sentou no canto ali, ó. Ali no meio estava o Zhukov na mesa central, aí tinha um representante francês, um americano e um britânico.
Existem ali também salas de exposição, partes da exposição soviética original para soldados soviéticos estacionados em Berlim e também um memorial com vários blindados soviéticos da Segunda Guerra Mundial, inclusive o lança-foguetes Katyusha, o T-34 e outros tanques pesados russos. O Museu Berlin-Karlshorst hoje é mantido pelo governo federal através do Ministério da Cultura e Propaganda da Alemanha. Bom, não é sempre que a gente tem a oportunidade de vir num lugar tão histórico e tão preservado, né? É como se o tempo congelasse aqui e a gente sentisse a presença dos plenipotenciários, essa palavra é bacana, que estavam aqui para assinar a capitulação alemã. E aí, Mário, o que você achou? Tá difícil até controlar a emoção, porque realmente a egrégora do lugar aqui deixa a gente emocionado. Muito bem, muito bem. Isso aí. Fernando, Oi. o que você achou do local? Aqui? Porra, dá uma tremedeira até de ver as assinaturas daqueles caras que trabalharam com milhões de pessoas e perderam milhões de soldados de ambos os lados. É impressionante. Wagner, e aí, sua avaliação aqui do Karlshorst? Eu adorei vir aqui porque eu tive na oportunidade lá da viagem da Normandia, a gente esteve lá na França. Você esteve em Reims, Estive em Reims. onde foi a assinatura, Realmente da primeira lá, rendição, do dia 7 de maio. 7 de maio. Então a gente está aqui complementando a história, né? E quando você vai para a Itália conosco ano que vem, você vai estar em Caserta, onde houve a rendição das tropas alemãs, 1 milhão de alemães, na Itália. Pronto. Você vai fechar o ciclo da rendição. Fica faltando só o Missouri e a rendição japonesa, mas aí... Quando você montar esse roteiro, a gente vai lá. Uma das figuras mais interessantes de toda a polêmica envolvendo a capitulação alemã no dia 8 de maio de 1945 em Berlim foi o general Susloparov. Susloparov era comandante da artilharia do 10º Exército da Frente Ocidental e foi destacado para servir em Paris como chefe da ligação soviética com o novo governo francês após a retirada alemã da capital francesa. E era também a ligação soviética com o quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada, cuja sede era em Reims. Susloparov teve o seu momento de fama no dia 7 de maio de 1945, quando, como já falamos aqui, o general alemão Alfred Jodl chegou com a proposta da rendição da Alemanha. Por sugestão do general Eisenhower, Susloparov encaminhou o texto proposto do instrumento de rendição aos seus superiores em Moscou e começou a aguardar a autorização para assiná-lo em nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, nenhuma resposta chegou até o horário programado para a cerimônia de assinatura em Reims, na madrugada do dia 8 de maio, às 2h30. E o general Susloparov, então, decidiu assinar o documento, mas com a ressalva de que uma nova cerimônia de rendição ocorreria em outro lugar, se algum dos aliados solicitassem isso. Susloparov, após assinar o documento, foi narrar as suas ações a Moscou e viu uma ordem recém-chegada para não assinar o documento da rendição, que ele já havia assinado. O governo soviético então exigiu uma segunda cerimônia, esta que é o tema do nosso vídeo de hoje, e Susloparov esteve também presente por lá. Muito se diz que Susloparov caiu em desgraça após a rendição em Reims, mas isso não é verdade. Após a guerra, ele trabalhou na Academia Diplomática Militar em Moscou e seguiu sua carreira militar até sua morte em 1974. Susloparov, pelo lado soviético, e o general almirante von Friedeburg, representando a marinha alemã, são as duas pessoas que estiveram nas duas rendições, em Reims e também em Berlim. Além, é claro, deste que vos fala, pois estivemos não só em Reims, como Berlim, Compiègne e também Caserta. É o Viagem na História, fazendo história. Aqui no Museu da Capitulação, você encontra vários tanques soviéticos em um belíssimo estado. São tanques que os soviéticos usaram principalmente no final da guerra. Começando por um tanque Stalin, o IS-2,
a versão mais pesada do famoso Joseph Stalin 1. Esse tinha um canhão de 122 mm. Aqui, o ISU 152, com um canhão de 152 mm, é um canhão autopropulsado, extremamente blindado. Aqui, o não menos potente, que é o SU-100, outro canhão autopropulsado com um canhão de 100 polegadas. E aqui, o icônico lançador de mísseis, os órgãos de Stalin, o Katyusha. Essa arma foi decisiva para os russos durante a luta contra os alemães nas estepes próximas a Moscou. Essa coleção é surpreendente. O local onde foi assinada essa capitulação ficou preservado, entrou para a história e virou história. Nós tivemos, dentro do nosso roteiro pela Alemanha, visitando locais da Segunda Guerra Mundial, e você pode fazer esse roteiro conosco no próximo ano. Teremos um novo grupo e visitaremos muitos locais históricos que você tem acompanhado aqui no canal, desde Colônia, passando por Peenemünde, Bremerhaven, Nuremberg e Berlim. Este roteiro está imperdível. Garanta o seu lugar. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela, e eu envio para você todas as informações sobre preço, quantidade de pessoas, quantidade de dias, o que o pacote contempla. Entre em contato o mais rápido possível e garanta o seu lugar, pois as vagas são limitadas e tem muita gente interessada. E um dos locais, então, que você visitará é exatamente Karlshorst e o Museu da Capitulação Alemã em Berlim, no dia 8, ou para os russos, 9 de maio de 1945. Tudo está preservado como estava no dia da rendição. Não só a mesa onde foi assinado, onde o general Keitel, o Marechal Keitel, assinou, mas também a sala onde o Marechal Zhukov despachava, o mapa que eles desenharam as últimas posições alemãs e o avanço soviético, enfim, você respira história. E do lado de fora ainda tem blindados originais soviéticos daquele período. É uma visita fantástica. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais!